Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que causa muita confusão no mercado. Você está fazendo marketing ou só executando tarefas? Porque é muito comum a gente pedir um post, preciso de tráfego pago, preciso estar no TikTok. Mas será que isso é realmente marketing? Ou isso é só fazer mais uma ação ou estar executando uma tarefa? Para falar sobre esse assunto, eu chamei uma convidada muito especial, mas antes eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros. A Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que ajuda negócios e profissionais em posicionamento de marca e estratégias para melhorar o marketing e alcançar melhores resultados. E a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de negócios e carreiras. Vamos ao nosso convidado? Para essa conversa hoje, eu recebo a Baíra Machado, que com mais de 15 anos de experiência em branding, comunicação e growth, construiu uma carreira transitando entre grandes empresas e startups de crescimento acelerado. Atualmente, a Baíra ela é Product Marketing Manager da Watch, com foco em transformar narrativas de marca e produto em construção de autoridade, percepção de valor e resultado para negócio. Baíra, seja muito bem-vinda ao Marca Texto. Muito obrigada, Kátia. É uma alegria estar aqui hoje contigo. Eu também estou bem feliz que a gente vai bater esse papo hoje aqui sobre marketing, sobre estratégia. E já vou começar te fazendo uma primeira pergunta. Baíra, quando tu olha para o mercado hoje, assim, tu sente que as empresas elas estão fazendo marketing ou elas estão só executando tarefas? É difícil generalizar, porque a gente está no mercado há quase 20 anos. E a gente vê empresas fazendo coisas muito legais. Acho que, de forma geral, as marcas e as empresas conseguiram ajustar o tom para conversar com as pessoas, para trazer o cliente para o centro, para, de fato, entender que marca e empresa também precisa ter posicionamento e tom de voz e conexão com fatos reais e com assuntos, né, relevantes para todo mundo. Mas a gente sabe que tem muita empresa que ainda coloca o marketing numa posição de operação, de execução. E, no fim do dia, isso é um grande prejuízo para as empresas que escolhem fazer desse jeito, porque perdem um ativo muito, muito importante, né? Que é uma área estratégica, que olha para cliente, para mercado e, claro, constrói muita demanda para depois os negócios. Muitas vezes acaba acontecendo isso, né? De pedir só o post ou de achar que precisa só daquilo ali, mas não que não precise, mas precisa olhar ainda um pouquinho antes, né? Dar uns passinhos atrás para ver se tudo isso vai se conectar com o negócio, com várias outras coisas, né? E às vezes a pessoa chega focada só naquele primeiro, em uma única coisa que ela está precisando para aquele momento, o vídeo. Eu queria fazer um vídeo para falar sobre a minha empresa. Acaba acontecendo bastante isso, né? Super. Acho que acontece principalmente em empresas que não estão com maturidade ainda e acabam partindo da solução, né? Então, eu preciso de um post ou de um vídeo para comunicar específico evento, né? Isso é super comum e não está errado também pensar em soluções específicas, né, operacionais e táticas, como um post ou um vídeo ou uma campanha específica. Acho que o que precisa mesmo é entender. Essa ação que está sendo solicitada, ela está conectada com um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais sistêmico, né, do conteúdo da comunicação de marketing. Então, pedir o post não é errado, o errado é viver somente pedindo posts e vídeos. Exato, né? Não olhar para o todo, né? Eu sempre falo muito isso aqui, até na última, em um dos podcasts que a gente estava falando sobre imagem e posicionamento, eu falei até, inclusive, da importância de olhar para esse 360, né? Olhar para o negócio, olhar como o marketing se conecta nisso e como o todo interfere no resultado mesmo, né? E não olhar pontos isolados do que se precisa, né? Faz muita diferença, né? E quando alguém começa dizendo, eu preciso do post, ou eu quero tráfego pago, o que normalmente está por trás disso? A gente já comentou que não está errado pedir o post, acho que errado é chegar com esse pedido sem uma lógica, né, estratégica por trás. Geralmente o que está por trás disso é uma área de marketing sem autonomia. Então, a gente percebe muito, né, no mercado, empresas mais maduras, mais profissionais. A área de marketing, ela tem estratégia, ela tem uma pessoa liderando esse time, essas estratégias, com muita autonomia e muita visão de negócio também, conexão com o negócio. Então, para mim, o que está por trás, ou é um gestor que não confia nessa área de marketing, ou é uma empresa que ainda não tem essa área de marketing de fato construída e daí precisa ou contratar um time, pensar numa estrutura ou até contratar uma consultoria, alguém que possa pensar de forma estratégica o marketing e daí deixar que o líder, né, ou seja o CEO ou o fundador,
foque em negócio, em crescimento de negócio e permita que essa área tenha velocidade, né, e tenha autonomia para construir estratégia também. Sim, porque a estratégia ela é bem importante, né? A gente olhar, não é errado, como a gente falou, né? Pedir o post, não é errado querer olhar para o tráfego pago. Mas, na verdade, o resultado ele vem do conjunto de tudo isso. É o conjunto do post, é o conjunto do tráfego pago, é o conjunto do vídeo que vai se fazer, mas tem sempre a estratégia que vai ser meio que o fio condutor para poder ter essa coerência de comunicação em tudo, né? Senão, acaba não fazendo sentido, né? E hoje, assim, qual o risco, né? Ou o custo invisível de começar pela ferramenta, né? Ou, digamos, pela operação ali, antes da estratégia? Perfeito. Eu acho que o custo, ele é financeiro também, no fim do dia, né? Vai impactar dinheiro, mas tem vários impactos, né? Acho que uma marca que é construída de forma pulverizada, ou melhor, um líder que entende que está construindo marca a partir de movimentos pontuais de comunicação, ele não está conseguindo construir essa linha, né? Esse fio invisível que tu comentou, que justamente vai percebendo, né, construindo percepção de valor, que vai entregando para o público uma visão mais ampla, né, de posicionamento, de proposta de valor, de impacto que esse negócio, essa empresa tem no mundo, né, e também que dor que resolve. Então, acho que isso tudo são problemas, né, que são resultado dessa comunicação um pouco dispersa. Né? Então, isso pode impactar, óbvio, e impacta diretamente em percepção de valor de marca, mas pode impactar muito também nos custos, porque uma marca com essa comunicação difusa tende a ter um custo de aquisição mais alto. Porque vai precisar investir em mídia paga, por exemplo, e quem chega a entrar em contato com esse conteúdo de mídia paga não está preparado para receber aquele conteúdo, não tem percepção de valor da marca. Então, acho que pensar num sistema de conteúdo, de comunicação, que construa valor antes do tráfego, antes do desejo de conversão, vai também diminuir esses custos todos de aquisição, de conversão desse lead. No fim, tudo impacta. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas fazer tantas ações isoladas, de olhar para, digamos, quase que em silos, né? Uhum. E não olhar para um sistema como um todo, acaba que isso acaba gastando mais energia, gastando mais dinheiro. Então, é muito importante, a gente sempre pensar nesse fio condutor, nunca pensar em ações isoladas. Elas são importantes, mas dentro de um contexto, não só dentro do seu silo, digamos assim, né? Eu acho bem, bem importante isso. E onde as empresas confundem planejamento com estratégia? Estratégia é algo muito mais amplo e perene, está conectado com valores, mas também com objetivos estratégicos daquele momento da empresa. Então, pode ser uma empresa, por exemplo, que está em expansão, né, que tem um objetivo muito claro de aumentar o seu mercado, de conectar com clientes diferentes. E o planejamento, ele vai vir para resolver esse desafio estratégico. Então, o planejamento ele vai entrar num nível muito mais tático. Por exemplo, de canais que eu vou escolher. Então, vou contratar um influenciador, por exemplo, ou vou aumentar a minha distribuição, sei lá, num canal novo, uma empresa que vende online, vai, né, vender em algum espaço físico. Isso está no nível do planejamento. A estratégia passa por entender qual é o nosso objetivo financeiro para esse ano ou para esse quarter e onde eu quero chegar, como negócio, como marca, né, e como também prateleira de produto. Então, acho que essas são as maiores diferenças para mim. E acho que no planejamento é onde mora o sucesso. Né? Porque a gente pode fazer um bom planejamento, rever esse planejamento ao longo do tempo, né? E o time todo acaba fazendo parte disso. Né? Geralmente a estratégia nasce lá no líder ou no board. Exato. E o planejamento envolve todo mundo. E aí vai descendo, né? Depois ali para os outros times, mas acaba tendo muito isso, né? O pessoal fala porque tem muito planejamento estratégico. E aí as pessoas confundem as duas coisas, né? Mas elas se complementam, mas não são o mesmo, né? A gente vai num nível muito mais olhar, que a gente fala às vezes, né? A big picture, né, no estratégico, e aí depois começa a descer para o planejamento. Do planejamento a gente vai descer daí para as ações e assim por diante vai descendo. Cada camada vai descendo, né? Mas tudo começa lá nessa primeira parte que é estratégica, né? Existe diferença entre estar presente e estar posicionado? Muita diferença, né? E acho que as duas coisas são super importantes, né? A gente parte de um posicionamento. Então, com quem eu quero falar, né? Como que eu quero chegar nessa pessoa? Então, passa por aí uma definição de público-alvo, né? Que é super importante de ser feita. Não dá para falar com todo mundo, né? Então, a gente precisa ter essa definição.
E que história eu quero contar, como eu quero ser percebido, quase como uma relação pessoal mesmo, né? Então, que imagem eu quero deixar depois que eu for embora, né? Então, a pessoa chega na gôndola do mercado e toca no meu produto, ou ela vê a minha campanha. Isso tudo é posicionamento. E essa parte de alcance, né? De estar presente, daí sim, são os canais que eu vou escolher, a frequência que eu vou entrar em contato, que tipo de conteúdo eu vou gerar. É bem essa parte, acaba que as pessoas também têm muito isso, né? Eu estar presente quer dizer que eu estou posicionado, nem sempre, né? Porque se não tem clareza, às vezes, do que tu está comunicando, se não tem essa consistência, não quer dizer que é um bom posicionamento, né? Então, são coisas ali que acabam sendo diferentes, mas as pessoas também confundem bastante, né? Essa coisa de estar lá e ter um posicionamento ou estar posicionado, né? Tem uma coisa sobre isso de estar presente, que eu percebo muito em empresas pequenas e médias, mas nas pequenas até, que quando começam a fazer movimentos de comunicação e marketing, pensam primeiro em presença, em alcance, em volume. Sim. E às vezes, quando falta essa camada de posicionamento, elas justamente acabam fazendo muito barulho, às vezes gastando dinheiro, gastando energia, porque precisa de muita energia para botar na rua, né, um monte de conteúdo. E esse conteúdo não performa como elas esperavam, gera uma frustração e às vezes o marketing vira um vilão. Quando, na verdade, se Acontece houvesse... bastante. Se já tivesse essa parte, né, de olhar para essa parte estratégica, essa camada estratégica, de realmente olhar para a sua marca, né, com a proposta de valor, olhar para toda essa essência da marca, de como vai comunicar, dar uns passos atrás antes de ir, de fato, às vezes, ali para a rua, acaba que vai de uma forma muito mais acertada e vai se conectar melhor, vai trazer mais resultados do que só gerar essa frustração, né? Então, às vezes colocam o marketing como vilão, mas na verdade é a forma como está sendo feita que não está bem alinhada, digamos assim, né? E já viu empresa crescer em volume, mas enfraquecer em marca? Acho que sim. Eu não sei se eu já vi, já estive presente em empresas que viveram isso, mas isso é super possível, porque também depende do momento da empresa, né? Então, tem empresa que acaba acelerando muito em crescimento, né? A Watch, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela é uma startup, né? Já uma scale-up, mas uma empresa que está crescendo muito rápido. Então, pensar em marca nesses momentos de crescimento é super importante para manter essa sustentabilidade. A gente falou no começo do custo de aquisição, então, quando tu começa a adquirir novos clientes e expandir, se tu não pensa no médio e no longo prazo, com construção de marca, é provável que tu chegue nesse médio e longo prazo pagando muito mais, né? Para conseguir converter um cliente. Então, sim, é possível, mas no médio e no longo prazo, essas empresas não costumam ter sustentabilidade, não costumam parar de pé. Essa curva muito rápida de crescimento, geralmente é porque um novo canal de aquisição foi descoberto, mas esse canal vai saturar, né? E quando saturar, precisa de marca construída. Então, acho que também funciona para empreendedores, né? Tu trabalha bastante com empreendedores, né? Então, um empreendedor que começa por indicação boca a boca e vai ganhando, né, alguma carteira de clientes, mas em algum momento ele vai bater no teto. E se ele não tiver construído marca, ele não tem como trazer novas pessoas para dentro da base de clientes. Exato, porque acaba que muito a gente não olhar para isso, acaba que vira muito só o curto prazo. E aí a gente vai só apagando incêndio. E aí vai apagando, surgiu isso aqui, vou apagando incêndio. Então, acaba que o crescimento, ele fica muito prejudicado. Porque tu não tá olhando lá na frente. Porque é o que eu sempre digo, assim, a gente pode sempre mudar, gente. Não quer dizer, estratégia não é engessar as coisas. E às vezes as pessoas acham que é um pouquinho isso, né? Mas ela é a gente poder olhar para esse longo prazo, olhar para como vai se conectar nesses resultados de negócio mesmo da empresa. E aí, a partir disso, a gente vai olhando, vai pensando melhor como que a gente vai descer para essas outras camadas. E se precisa ajustar, vai ser ajustado. Só que ele vai ser ajustado de uma forma muito menos dolorida, muito mais rápida até para fazer esses ajustes. Então, acho bem importante. Para a gente começar a entrar aqui no fechamento da nossa conversa, eu vou ir para um momento rápido, que é estilo mito ou verdade. Então, eu vou fazer algumas afirmações e tu me diz se isso merece ou não destaque e explicar brevemente o porquê. Toda empresa precisa estar em todas as redes sociais. Não merece destaque, absolutamente. Acho que isso vai muito do público com quem tu quer conversar.
né? Então, a gente sabe que hoje tem públicos em redes sociais específicas, em canais específicos. Então, essa definição de público, que a gente já falou algumas vezes durante a nossa conversa, é um bom ponto de partida. Tráfego pago resolve falta de posicionamento? Não resolve no longo prazo, mas às vezes no curto prazo traz o resultado que a empresa precisa. Então, nada é preto no branco, né? Então... É engraçado, porque no marketing, às vezes, também, a gente tem muito isso de... tem camadas que vão ser subjetivas mesmo, né? Não é uma ciência super exata. Óbvio que a gente mede dado, a gente olha para resultado, mas muitas vezes a gente vai ter que ir ajustando. Então, tem coisas que a gente vai fazer que são para ser tiros curtos mesmo, que é para dar um resultado mais rápido, mas a gente não pode nunca esquecer do longo prazo, porque senão as coisas se perdem no meio do caminho, né? E o tráfego pago, ele costuma dar um resultado rápido, mas se não tem também essa parte estratégica por trás, às vezes é um tiro dado no escuro, gasta dinheiro, gasta energia e às vezes vem ainda um público que não é aquele que tu quer, né? Então, acaba tendo bastante disso, né? Postar todos os dias é estratégia? Não é estratégia. Estratégia, como a gente falou, também é algo muito mais em cima, né? E também esse tipo de regra, postar todo dia, tá em todas as redes sociais, acho que isso acaba trazendo uma ansiedade e nada disso é uma fórmula de bolo, né? A gente sabe que não funciona a mesma coisa para todo mundo. Então, eu acho que, de novo, a gente falou de contratar uma consultoria ou contratar pessoas para a tua empresa, né? Deixa isso com o time de marketing e deixa esse time de marketing capacitado, estratégico, com o repertório, planejar. Porque senão a gente acaba indo comprando essas fórmulas de bolo e geralmente elas não têm resultado de forma satisfatória. Eu costumo dizer que quem vende a fórmula de bolo, geralmente essa pessoa é que está ganhando mais, o faturamento dela que está melhor do que geralmente as pessoas que acabam comprando, né? Porque acontece muito, a gente está vendo muito isso hoje em dia, de fórmulas prontas. Só que cada negócio vai ter as suas particularidades, a sua essência. Por mais que sejam nichos, segmentos iguais, eles vão ter coisas diferentes, pessoal. Não vai ser a mesma coisa. Tem coisas que já se carrega da cultura da empresa e isso precisa aparecer. Isso também envolve estratégia quando vai ir para fora, né? Então, eu acho muito... Eu costumo ser muito contra essa questão de fórmula pronta, porque realmente ela pode até funcionar ali no curto prazo, mas a longo prazo, realmente, ela não vai funcionar, né? Marketing é responsabilidade apenas do time de marketing? Não. Essa é a pergunta, é a resposta curta. Mas, de novo, assim, eu defendo muito, claro, eu sou da área, né? Então, eu defendo muito que a gente deixe com o marketing aquilo que é do marketing. Essa parte de planejamento, por exemplo, definição de canais, a própria execução mesmo ali da parte core do marketing, eu acho importante que a gente respeite essa governança dentro das empresas cada vez mais. Empresas menores ainda vão aprendendo, né, à medida que vão trabalhando com times de marketing. Certeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todo ponto de contato de marca comunica. Então, um time de suporte ao cliente, um time de vendas, né, eles estão carregando junto toda a proposta de valor, eles estão carregando junto a imagem de marca. Então, um time de vendas que faz venda presencial, por exemplo, uma reunião, um almoço, né, ele é a marca durante aquele tempo todo, né? Então, acho que também essa responsabilidade compartilhada de construção de valor de marca precisa existir. Eu brinco muito. Existe muito hoje ainda essa coisa de, às vezes, vendas e marketing brigarem muito, né? E quando, na verdade, eles deveriam estar andando muito juntos. Uhum. Então, eu acho bem engraçado isso, assim, porque o time de vendas, mas isso foi culpa do marketing, o marketing, isso foi culpa de vendas. Mas, na verdade, é o conjunto das coisas, né? E, de novo, é não olhar para silos. A gente tem que olhar a empresa como um todo. E o marketing... eu também sou suspeita para falar, né? Mas, para mim, o marketing é a área onde ela mais conecta pontos, porque é quando tu levar tudo aquilo que acontece da empresa, levar para fora também. Envolve muito isso. E se as coisas não estão conectadas, se eu não sei o que está acontecendo no time de produto, se eu não sei o que está acontecendo no time de venda, se a gente não anda em harmonia... Isso vai transparecer em algum momento na comunicação também. A estratégia não fica redonda, consequentemente o planejamento não fica redondo, consequentemente o post não vai ficar redondo, e aí vem o efeito cascata, né, das coisas. Perfeito. Planejar demais atrasa o crescimento?
Difícil responder, porque planejar demais é muito subjetivo, né? Acho que perder muito tempo ou investir muito tempo em planejamento, às vezes atrasa a execução. Então, também tem que ter limite para tempo de planejamento. Tem que começar com, né, muita antecedência e na hora que tem que ir para a rua, tem que ir para a rua. Também eu não sou daquela pessoa que espera tudo perfeito. Eu acho que marketing também é muito teste, né? E vale a pena ir para a rua com, vamos lá, 80% e testar e voltar e chegar no 100%. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala planejar demais, passa essa imagem do planejamento que tu trouxe de ser muito estático, muito engessado. Então, isso é uma premissa que a gente tem que ter. Planejamento é flexível. Ele nasceu para ser evoluído ao longo do tempo. Então, planejou, executou, volta para casa, né, entende o que funcionou, o que não funcionou, planeja de novo. Então, acho que isso sim, estratégia dificilmente muda rapidamente, planejamento é evoluído à medida que, né, tudo que a gente entrega para a rua volta com o resultado. Porque eu acho que a primeira camada vem ali a estratégia, logo depois já vem esse planejamento, né? E o planejamento é o que torna mais flexível, mas a estratégia, por ser essa camada mais robusta e que a gente não consegue mudar tão rapidamente, porque a gente precisa testar mesmo, né? Entender o que está funcionando, o que não está. Então, e tem coisas que elas vão ser a longo prazo para esse teste. Então, essa coisa de ficar mudando também toda hora também não funciona, porque acaba que não se tem uma identidade ou não se consegue ver direito o que está acontecendo e ter essa clareza do que funciona para daqui um pouco, eu vou fazer um planejamento ou uma estratégia que vai funcionar para um semestre e depois vou olhar de novo para isso. Mas ele precisa de um tempo de maturação para entender o que está funcionando e o que não está, né? Então, e aí depois vem essa segunda camada, que daí sim é mais flexível, que seria o planejamento, né? Então, Baíra, eu acho que estamos com um conteúdo maravilhoso aqui, né? E assim, gente, nada de ficar pedindo agora só o post. Lembrem que a gente sempre tem que pensar nessa camada. Não é errado, mas a gente sempre tem que pensar nessa camada. Então, anterior, que é da estratégia, né? Quero agradecer a Baíra aqui pelo nosso papo hoje, agradecer novamente aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que ajuda negócios e profissionais em marketing e posicionamento para alavancar resultados, e também a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Esse foi mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque, e vocês podem acompanhar novos episódios toda semana na RS Play TV, no Spotify e no YouTube, e me acompanhar também nas redes sociais, @KatiaLimberger ou @mkt.oliva. Até a próxima!